Quando surge o nosso palestra, eu sou André Galassi e esse é mais um boletim das categorias de base do Palmeiras para manter você informado de tudo o que rolou na base palestrina ao longo da última semana. E teve muita coisa, teve estreia do Sub-20, do Sub-17, do Sub-15 e teve título contra o Santos. E eu não estou falando do Paulistão profissional, então vem comigo descobrir que título é esse contra o Santos. O Santos é muito freguês da gente, né? Na base, no profissional. Então vem comigo, se inscreva aqui no nosso palestra, deixe seu like, também ativa o sininho. E vale sempre lembrar, você que está assistindo o Boletim da Base, esse vídeo é patrocinado, tem o apoio da KTO. E você que está aqui acompanhando a gente já larga em vantagem, já larga na frente com tudo. Tem 20% de bônus no primeiro depósito. Então colocou R$100, vem 120. Tem aquele bônus com o cupom do nosso palestra. Vamos começar o boletim da base, então falando desse título contra o Santos. O Palmeiras venceu o Santos por 5-0 na Liga de Desenvolvimento Sub-13, torneio organizado pela CBF e, na minha opinião, o principal torneio desta categoria, muito acima do que o Campeonato Paulista, mas a tiro curto. 8 equipes só escolhidas pela CBF, um campeonato que dura ali cerca de 15 dias, mas coloca as principais forças competitivas da modalidade no Sub-13 em disputa. Esse torneio vale vaga para Libertadores Sub-14 e é o torneio mais juvenil da CBF, né? A CBF tem ali o Campeonato Brasileiro Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil nessas duas categorias também, nas mais velhas. No Sub-15 não tem nada ali, quem faz a função de Campeonato Brasileiro é a Nike Premier Cup, né? Organizada pela Nike, sem vínculo com a CBF. E no Sub-13 tem a Liga de Desenvolvimento Sub-13, que é casada com a Libertadores Sub-14. Então o Palmeiras venceu e já garantiu vaga na Libertadores Sub-14. O Palmeiras, que foi campeão da Liga de Desenvolvimento Sub-13 em 2021 e depois disputou a Libertadores Sub-14 em 2022, foi campeão também. Então o Palmeiras garante vaga, o Palmeiras volta a disputar a Libertadores Sub-14. Nesse ano o torneio vai ser realizado em agosto no Paraguai. E o Palmeiras venceu e convenceu. É uma categoria muito forte, é uma categoria que vem do título paulista Sub-12 na última temporada e jogou muito bem. O meu destaque fica pro Pedro Morelli, artilheiro do Palmeiras na competição, artilheiro do Sub-13 no ano passado também, é muito destaque, sobra na categoria. O Pedro sobrou na Liga de Desenvolvimento, então a gente sempre fala, as categorias de base, ela é na realidade uma fonte renovável, e o Palmeiras sabe renovar muito bem. Acho que daqui 5, 6 anos a gente vai ouvir falar muito do Pedro Morelli, que tem 13 anos, e vale ficar de olho, porque já tá aí há 2 anos comendo muita bola, jogando muito bem, fazendo gols, sendo disparado o principal nome dessa geração do Palmeiras. Então, já subindo um pouco de categoria, rolou também a estreia do Paulista Sub-17 e Sub-15, tabelas espelhadas, e o Palmeiras já começou com a grande pedreira, né? Acho que a grande dificuldade, a gente falou isso nos últimos boletins, grande dificuldade do Palmeiras era estar no mesmo grupo do Ibrachina, e principalmente o jogo fora de casa contra o Ibrachina. Calhou de ser a estreia. E o Palmeiras se saiu muito bem, conseguiu 6 pontos, 3 pontos no Sub-15, 3 pontos no Sub-17, com goleada inclusive. O Palmeiras venceu por 3-0 no Sub-15, gols de Tauan, João França e Rodrigo. Tauan mais uma vez sendo destaque, veio do Resende, é muito bom jogador e não esperava essa vitória. O Palmeiras favoritíssimo ao título, mas não esperava essa goleada contra o Ibrachina lá na Ibrachina Arena. É o principal adversário do Palmeiras nesse grupo. Talvez um dos candidatos aí longe, a quarta, semifinal, e o Palmeiras consegue uma goleada, né? E lá sempre tem um incômodo, é um campo menor, é um sintético que a bola pinga muito, o Ibrachina costuma ser fortíssimo lá dentro, e o Palmeiras conseguiu se impor, o Palmeiras conseguiu golear, jogar bem e administrar o jogo. O Palmeiras saiu vencendo e depois foi administrando e naturalmente os gols foram saindo. Quem teve um pouquinho mais de dificuldade foi o Sub-17, que conseguiu uma vitória muito boa também. 4-2, gols de Antônio, Murilo, Luiz Fabiano e Juan Félix, que a gente sempre fala também, era promessa do Sub-15, ano passado mesmo com 15 anos atuava no Sub-17, agora com 16 anos tá lá e tá marcando gol, tá muito mais forte, muito mais desenvolvido. O Palmeiras fazendo um trabalho muito correto com ele fora do campo, encorpando mais um centroavante pra gente ficar de olho na base do Palmeiras.
Esse jogo já, o Palmeiras teve dificuldades, o goleiro Cauã Lima teve que defender um pênalti ainda na primeira etapa. O Palmeiras viu em alguns momentos sendo sufocado pelo Ibrachina, mas conquista uma vitória impressionante, jogou muito bem, teve as dificuldades que a gente imaginava que teria, e aí sai de campo com uma vitória assim, absurda, gigantesca, esses 4-2 lá na Ibrachina Arena, muito difícil jogar lá, e o Palmeiras consegue essa vitória por 2 gols de diferença, faz saldo de gols também. No Sub-17, cravo aqui que classifica Palmeiras e Ibrachina. Então é bom vencer o Ibrachina nessa disputa da primeira vaga. Ainda tem um jogo lá no CT da Academia de Futebol 2 em Guarulhos, manda do Palmeiras. A gente espera que venha uma nova vitória. A principal dificuldade estava nesse jogo fora de casa. E quem também estreou ao longo da última semana foi a equipe Sub-20 no Campeonato Brasileiro. Ainda não no Paulista. No Paulista estreia só na próxima semana. No Brasileiro estreou bem, estreou com vitória de virada, no sufoco, 3-2 contra o Ceará, Thales 2 vezes e Alan 1 vez fizeram os gols do Palmeiras, que teve várias dificuldades contra o Ceará, um time muito inferior, mas um Palmeiras de cara nova, um Palmeiras de cara renovada, muitos jogadores de 2006, aquela geração que venceu tudo no Sub-17, começa a sua trajetória no Sub-20, então é uma equipe mais jovem do que as demais e consegue uma vitória fora de casa com muitas caras novas, né? Como falei, muitas caras que eram do Sub-17 e muitas contratações também. Tivemos a estreia do goleiro que veio do Retrô, alguns destaques ali de outros times que foram contratados estavam no banco. Sorriso veio do Atlético Guaratinguetá, entrou no segundo tempo. O próprio David, que era do Ceará, está emprestado pelo Ceará no Palmeiras, ficou no banco contra o seu ex-clube. A gente fez um material no site, nossa palestra muito legal com ele no pré-jogo, e ele entrou na segunda etapa também. Então é interessante ver essas novas caras no Palmeiras. A gente vai demorar um pouco para se adaptar com esses novos jogadores e também eles se adaptarem ao Palmeiras. Então prevejo um Palmeiras talvez com alguma dificuldade nesse início de Brasileirão, mas que depois tem tudo para ser um dos favoritos. A péssima campanha na Copinha não apaga que o Palmeiras é um dos favoritos a vencer o Brasileirão. Atual vice-campeão, perdeu pro Flamengo no último ano, e com um time muito renovado daquele, né? Vem a geração vitoriosíssima do Sub-17 pro Sub-20, vem essas caras novas. Vamos ver se com o tempo o Lucas Andrade consegue extrair mais essa equipe. Ele extraiu muito pouco no último ano, apesar do título paulista, extraiu 0 na Copinha, foi muito mal para mim. O grande destaque negativo do Palmeiras na Copinha foi o Lucas Andrade, o treinador. Então vamos ver agora como vai ficar para 2024. Ele tem tempo de trabalho, ele tem um elenco muito bom, um elenco jovem que ele pode maturar desde o começo. Ansioso para ver quais serão os próximos passos, principalmente do Sub-20. O Sub-17 continua atuando no Paulista, o Sub-15 também, agora com partidas mais tranquilas, passou essa pressão de jogar com o Ibrachina lá na Ibrachina Arena. O Palmeiras deve então embalar uma sequência de vitórias em ambas as categorias. Tem jogos com menor índice de zebra, né? O Palmeiras é muito superior nessa primeira fase. Um Paulista Sub-15 e um Paulista Sub-17 inchados, 84 clubes, número recorde na história do Paulistão, tanto Sub-15 quanto Sub-17. E você acompanha toda essa cobertura aqui no nosso palestra, seja comigo aqui no Boletim da Base e também no nosso site, conteúdos diários, material diário, tudo sobre as categorias de base no Palmeiras, no www.nossopalestra.com.br. Eu sou André Galassi e esse é mais um Boletim das categorias de base do Palmeiras. Avante palestra!